Fala pessoal, dessa vez vamos falar sobre o filme Obsessão. Para quem não conhece como que funciona a estrutura de eu dando a minha review, minha opinião sobre o filme, o vídeo funciona da seguinte forma. Primeiro eu vou falar a sinopse do filme, depois eu vou falar coisas que eu gostei e não gostei, sem spoiler, e vai chegar o momento do vídeo que eu vou falar, ó, a partir daqui tem spoiler. E depois da sinopse, na verdade, quando eu começar a falar do spoiler, eu vou contar a história do vídeo. Então vamos lá. A sinopse, eu vou contar a história do filme. Falei vídeo, falei errado. A sinopse do filme é a seguinte: o personagem principal, chamado Bear, ele trabalha numa loja de instrumentos e tem 4 personagens. Esse filme fica em torno desses 4 personagens. O primeiro é o Bear, o personagem principal, é um homem. O segundo é a Nick, o terceiro é a Sandy, e o terceiro e o quarto é o amigo do Bear, que eu esqueci o nome. O Bear, ele sempre gostou muito da Nick, desde quando eles começaram a trabalhar lá e tudo mais. E ele nunca conseguiu se declarar para ela. E ele contava isso daí pro amigo dele e tudo mais. E ele falava bem assim, ó, eu gosto da Nick, mas eu não sei o que eu faço. E o cara chega e fala, não, toma coragem, não sei o que, conta pra ela e tal. E no início desse filme, inclusive, eu perdi essa parte no cinema, eu cheguei um pouquinho depois. O gato do Bear morre, porque o Bear foi tomar um remédio. E lembre-se, esse ponto do gato ter morrido vai juntar lá no final, porque o gato morre, porque o Bear deixou cair alguns remédios e tal, e saiu. E o gato acabou comendo desses remédios e morreu. E aí depois disso eles foram trabalhar, tudo normal e tal. é, e aí eles foram, né, sair. E aí a Nick foi e ligou pro Bear falando, ah, vamos sair e tal. Ele falou, pô, tô mal, eu vi aqui, meu gato morreu e tal. Aí ela falou, não, mas vem e tal. E como o Bear escutou o amigo dele falando sobre tomar coragem, ele foi lá e foi. Só que nessa ligação, ele percebeu e escutou a Nick falando que o negócio que ela tinha, um colar e tal, colar de pedra, né? Caiu e quebrou. E ela é uma pessoa que acredita nesse negócio de energia e tudo mais. E aí ele foi e pensou o seguinte, bom, antes de ir pra lá, eu vou passar numa loja e vou comprar. E ele vai lá, passa numa loja, né, de... Essas lojas bem de quem é maconheiro e tal, e gosta e acredita nesse negócio de signo, pedra preciosa, não sei o que é pedra ametista, pedra não sei o que, traz energia de tal coisa e tal. E ele foi lá comprar para impressionar a menina que ele gosta. Comprou o colar e tudo mais. Só que quando ele viu um negócio lá chamado flor de salgueiro, ele perguntou para a mulher o que era aquilo, né? Para a vendedora. E a vendedora chegou e falou bem assim, então, isso aqui é uma coisa nova que está chegando aqui na loja, que nós compramos. E basicamente é uma brincadeira, é uma flor que você compra. Ela não falou brincadeira, né? Perdão. Eles levam isso muito a sério. Quem acredita nisso, né? No filme. Na vida real também, né? Mas tanto faz. E a mulher chegou e falou que você tem o direito a um pedido, a um desejo. E isso se realiza. E beleza. Ele foi, levou, né, na mochila dele tanto isso quanto o colar e tal. E eles foram pro jantar, e eles foram basicamente os 4 amigos, né? Conversaram, tomaram uma bebida e tal. Só que a Nick, ela já se apresenta como uma personagem, uma mulher que toma a frente. E o Bear, ele é um personagem muito bundão. E depois disso, o Bear vai e... Gente, até então é só a sinopse, entendeu? O Uber vai e se declara não, ele vai lá e fala pro amigo que quer se declarar e tudo mais, o amigo vai e fala que não e tal, eles vão lá, né, terminam, né, calma que eu me perdi. Eles estavam bebendo e tal no bar, e aí o Uber senta do lado da Nick, lá na frente do lugar onde pede as bebidas e tal, eles já estavam distantes dos outros 2 amigos. E aí ele pede uma bebida e tal, ela também. E, tipo assim, ele pede uma bebida que é vista como bebida de mulher e tudo mais. E ela, como é mais pra frente, ela vai lá também pede uma bebida.
E aí ele chega, né, como cavalheiro e fala, não, eu pago e tal. Ela falou, deixa que eu pago e tal. E aí quando ele vai lá e bota o cartão assim pra pagar, ela pega na mão dele e tal e falou, bem assim, você foi muito devagar, deixa que eu pago. Ela vai lá e paga a bebida, depois eles vão pra casa. E o Ber leva ela até em casa. E aí ele, né, no, nesse meio do caminho, enquanto ele tá lá dirigindo, ela vai e fala que ela quer sair da loja, que eles trabalham, porque ela quer ser escritora. É, e ela fala que ela nunca não tem nenhuma outra amizade igual o Bear e que ela só consegue se abrir e conversar com ele. E ele vai, né, fala, eu também. Só que ela é muito pra frente e ele é muito pra dentro, entendeu? Então é meio que um dos personagens que se complementam. E ele é muito bundão, entendeu? Ele é bundão, ele é mané no nível que ele não tem atitude, sabe? É, e ela é o contrário. Só que ela não gosta dele, entendeu? Dá pra perceber que ela não gosta dele. E aí ele leva ela até casa e tal. Ele vai falar, enquanto eles estavam ainda lá no baile, ia tentar falar que tinha um presente pra ela, que era o colar e tudo mais. Ele não conseguia falar. E aí, quando ele falou antes deles irem pro carro que tinha um presente, ele acabou sendo cortado. E aí, depois disso, né, eles não lá, tá no carro, igual eu falei. Quando chegaram na casa dela, ela falou: Você não tinha alguma coisa pra me contar? Alguma coisa pra me dar, um presente e tal, que você falou? Aí ele falou: Não, eu esqueci em casa. E aí, quando ela entrou, né, na casa dela, essa é a parte. Ela entrou na casa dela, beleza. Acabou a parte sem spoiler. Gente, até então o que eu achei é o seguinte: é um filme muito bom, de verdade. É um filme muito bom no que ele se propõe a entregar. Eu achei que é um filme, uma mistura de Hereditário. Eu vejo traços de Hereditário. Eu vejo traços do filme Fale Comigo. E eu vejo traços também de, inclusive, um filme muito recente que é o Drama. Então ele junta essas características que vocês vão entender mais pra frente e faz um filme de terror barra suspense muito bom, inclusive até comédia. Tem parte nesse filme que é muito engraçada. Esse filme ele é um filme para ser assistido no cinema. Tem poucos filmes que eu falo isso, mas a experiência dele no cinema, o som, a acústica, a forma como o cinema trata o som do lado direito quanto do lado esquerdo para você se localizar, estando na pele assim do Bear e vendo, esse som tá vindo de tal lado, esse som tá vindo desse lado. E o filme tem jump scares, ou seja, tem sustos, e são sustos muito bem feitos, porque o susto que eles fazem não é tipo assim, pô, você sabe que vai vir um susto, só que não vem, entendeu? Então ele fica segurando essa pressão, essa tensão do início até o fim. É uma história que te prende do início até o fim para você tentar entender qual que é o final, como que vai se desenrolar. E o final é muito bom, gente. O final é muito criativo. E quando o filme termina, tipo assim, você fica esperando pra ter cena pós-crédito e tal. E você vê que não tem, mas o filme todo se construiu de uma forma que o final foi muito coerente e condizente, né? Coerente e condizente com o que foi construído até então, com os personagens. A partir de agora, vou falar a parte do spoiler. Quando a Nick entra na casa dela, o Bert chega e fala, pô, sou muito bundão. Ele vai lá, pega o presente dela, né? E pega o negócio que ele comprou, né? Flor de salgueiro. Aí ela tá falando bem assim, você só tem um desejo. Faça muito bem. E quebre essa flor. É um galho de salgueiro, né? E aí ele vai falar bem assim, eu quero que a Nick me ame mais do que tudo e todos. Ele vai lá, quebra. Cara, a partir daí o filme começa. Nossa, cheguei até a arrepiar, porque o filme é muito bom. E aí ele olha assim pro lado, sabe? E vê a Nick parada, né? Na frente da casa dela, tava de noite. E ela tava muito estranha, sabe? Parecendo que ela tem duas personalidades. Então ela chega e, sabe, fica insinuando como se gostasse do Bear. E o Bear fala, nossa, que coisa estranha, Nick. Aí ela vai e fala, então, eu tenho que te falar um negócio, eu tô muito mal e tal, tá acontecendo umas coisas comigo, você não quer entrar pra minha casa, não? Aí ele vai e fala, mas tudo bem, beleza. Aí, no começo ele reluta, na verdade,
Então ela entra no carro e meio que abraça ele, fica colado assim nele e fala, poxa, você podia entrar lá em casa e tal, eu tô muito mal, me ajuda aqui e tal. E ele entra lá na casa dela e, e aí, tipo assim, pô, ela chama ele pro quarto, ela vai lá, tira a camiseta, fica só de sutiã. E, tipo assim, até então eles não se beijaram nem nada. Ela fica deitada assim no ombro dele e tal. E, e aí, tipo assim, ele não fala que gosta dela, né? Mas aí ela vai lá e. Calma, pra não confundir as cenas. E aí ela vai lá e dá um beijo nele. Só que depois disso, tipo assim, ela vai lá, beija ele. Ela vai e fala assim: "Ah, que isso? O que tá acontecendo? Eu beijei você." Aí ele falou: "Nossa, foi você que me beijou, eu não beijei você não." Aí todo o cinema começa a rir e tal. E começou a rir. E aí ela vai e fala que tá muito mal, não sei o quê. E, sabe, dá pra perceber pela atuação da atriz, que é muito boa, que não era ela, sabe? O que deu pra perceber. Não era ela. Não, eu não tô falando que era o que não era. Tô falando, parecia que não era ela. Depois ela vai e volta ao normal assim de novo. Ao normal como ela tava, né? E vai e fala pra ele continuar lá e tal, pra eles dormirem. E que ela não tava bem. E aí, tipo assim, ele dorme no chão, falando assim, cara, que coisa maluca. E ela dorme na cama. Beleza, no outro dia ele vai lá e conta pro amigo dele, ele fica sem acreditar e tal. E os quatro trabalham na loja, enquanto ela tava lá no caixa, ele tava conversando com esse amigo dele. E ela tava encarando o tempo todo, sabe? E a parte que o filme trabalha muito bem é te deixar desconfortável, assim como Hereditário fez. Desconfortável, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe, tipo assim, pô, por que que ela tá assim? Será que isso daí realmente funcionou? Ou será que ela realmente gosta dele, entendeu? Só que ela tava diferente, então será que isso daí funcionou ou não, entendeu? Isso daí é trabalhado como se fosse tipo um tabuleiro Ouija, algo sobrenatural, só que no caso não de bruxaria, nem nada disso, né? Nem de feitiço ou coisa do tipo, mas de um negócio, sabe, meio místico, que parece ser um placebo. E aí eles começam a ficar estranho e tal. E a Sandy, a outra menina, né? Ela, sabe, demonstra que gosta do Bear, entendeu? E o cara, o amigo dele chegou e falou: Ó, eu acho que a Sandy gosta de você, entendeu? E ela, né, falando, o pai dela é o dono da loja, né, que eles trabalham. E aí ela falou pro Bear, falou, poxa, tomara que uma universidade me aceite e tal. E aí nesse meio tempo, o, a Nick fica estranha de novo e tal. E tipo assim, tem uma situação lá que acontece de novo dele ir pra casa dela. E, e aí eles vão, se beijam e tudo mais. Ela fala que gosta dele. Ele também fala que gosta dela. E aí eles começam a namorar. E eles começam a morar juntos. O que acontece a partir daí? Ela fica muito estranha, estranha de uma forma que eu não consigo explicar. Basicamente, o que eu consigo falar é como se ela parecesse ter duas personalidades, sabe? Uma hora ela tá tipo com o Ber com um olhar, ela com um olhar meio vazio, sabe? Um olhar vazio, mas ao mesmo tempo fixo, como se não estivesse piscando, igual falando aqui com vocês e tal. Só que ela conseguia, como atriz, fazer os trejeitos de parecer normal, entendeu? E depois ela vai e fala que ela tava mal, porque o pai. Que ela tava meio estranha porque o pai dela tem câncer e tudo mais. Só que o Ber conversa com um amigo dele e, tipo assim, esse amigo dele, né, conversa com ela assim por fora e tal. E ela fala que o pai dela tá no hospital e tal. Só que ela sempre falou mal do pai dela. Sempre falou que o pai dela nunca ligava pra ela e tudo mais. Por isso que ela se sentia muito sozinha. E ela queria ser escritora de um livro de romance. Só que ele falou, o Bé, né, falou bem assim, ué, como assim livro de romance? É livro de amor. Só que ele falou, é romance? Ela falou, não, nem todo amor, de livro de amor é romance e tal. Pode ser um terror, suspense. E aí já ficou uma pulga atrás da orelha. Será que tá funcionando isso daí? Que ela gosta do Bear mesmo? Ou será que é aquilo? Que é esse feitiço e tal? E fica basicamente o filme tendo essa incógnita. Só que cada vez que passa o tempo do filme, ela fica mais estranha, ela fica mais distante, ela fica mais colada e obcecada pelo Bear. Por isso o título do filme. E a partir de agora acontece uma coisa muito doida. Uma sequência de eventos muito doidos.
Eles, enquanto estavam morando juntos, e o Ber fala que queria ser crítico gastronômico e tal. Ele fica o tempo todo, como ele é muito pra dentro, ele o tempo todo não tá acreditando que ela tá gostando dele. E aí ele vai lá e tal, fala com o amigo dele e tal. E o amigo dele descobre que o pai dela não tem câncer nem nada, que o pai dela tá bem, tá trabalhando e tudo mais. E aí, né, enquanto ele tá morando junto com a Nick, e ele fala que eles são crítico gastronômico e tal, ela vai e fez um sanduíche pra ele. Quando ele leva pro trabalho, ela já tinha pedido conta do trabalho, ela tava só em casa, né, cuidando da casa. Quando, quando ele chega lá e tal, tem um bilhetinho, né, na lancheirinha que ela fez pra ele, escrito bem assim, é, você como crítico gastronômico, adivinha que comida é essa? Aí, tipo assim, ele come, ele sente um negócio meio estranho e tal, mas ele come, né? Quem fez foi ela. E, caraca, e aí a Sandy vai e fala com ele bem assim, pega a lancheira e fala, ué, que bilhete é esse que a Nick deu? E tava bem assim o bilhete. Tente adivinhar o que é senhor crítico gastronômico. É, aí tem um jogo de palavras e tal, insinuando que é tipo gato. Quando ele come assim e abre, ele vê que é um sanduíche com pelo, com a carne do gato dele, velho. Nossa, essa parte, cara, é muito nojo. Ele vai lá, vomita e tal. A Sandy fica sem acreditar. E, e aí, né, o Bear, querendo ou não, ele quer que a Nick o ame. E aí eles vão lá, tal, pra um jantar e tudo mais, eles dois só, ele vai e pergunta, voltando. Aí o Ben já fica meio cabreiro com isso tudo e tudo mais. Ele chega, né, conversa com a Nick e falou, você realmente me ama e tudo mais. Ele tenta ver se o pai dela realmente está com câncer. E aí, nesse jantar que eles estão, né, eles dois, ela levanta e começa a ficar meio doida, falando assim, você não está gostando do jantar? Eu não estou fazendo tudo certinho e tal. E aí ela começa a ficar doida e começa a fazer um show. Ele, não, 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 calma, 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 calma. E, tipo assim, o filme, a história dele é muito simples. Se eu for contar cada acontecimento e tudo mais do terror em si, perde a graça, mas ela fica cada vez mais doida, ela começa a se ferir, entendeu? Ela teve um dia que ela chegou e falou pro Ber bom trabalho e tal, só que ela colou a porta da casa deles com uma fita isolante pra ele não sair. A atriz é muito boa, tá? A atriz dela é muito boa. E eu não tava gostando do papel do Ber, por ele ser muito bundão. Mas eu acho que o fato dele ser assim é o que torna a história interessante, é o que faz a história fluir, entendeu? E deixa eu ver o que tem mais pra contar. De história em si, o Ber vai lá, ele liga pra empresa ou pra pessoa que faz aqueles negócios de galho de salgueiro. E o cara vai falar bem assim, então, realmente funciona. Ele pesquisa na internet, ele vê que realmente funciona. Só que as pessoas falaram para não comprar e tal, porque tem efeitos colaterais, né? E ele falou assim, mas ele não conseguiu ver realmente a opinião das pessoas e tal. E aí quando ele ligou pro cara que faz isso, e o cara chegou e falou bem assim, então, o seu desejo não pode ser desfeito. Só o que você pode fazer é você morrer ou matar a pessoa. Aí ele fica sem entender, ele falou assim, o que? Você tá falando sério? Não tem como a Nick voltar ao normal, não? Aí o cara chegou e falou bem assim, você quer falar com ela? E, tipo assim, ele vai lá e falando no telefone, ele começa a escutar a voz da Nick. E não é ligação por vídeo, é por áudio mesmo. Começa a escutar a voz da Nick e tal, e o cara vai lá e desliga. E aí ele fica o tempo todo, caraca, essa Nick tá ficando maluca. Só que o ponto do filme que mostra realmente que ela tá muito doida é quando ele sai, né? E o amigo dele não queria convidar ele porque ele tá achando que ele tá se aproveitando da Nick e tal, porque a Nick seriamente parece que tem problemas psiquiátricos, psicológicos. E aí, beleza, ele falou, não, mas tudo bem, vem pra festa. Ele tem uma festa lá e eles estão basicamente jogando um verdadeiro desafio, só que com várias cartas que já tem desafios pré-definidos. E o Berta do lado da Nick, a Nick, o desafio era trocar de lugar
com a pessoa e tal, da roda, e o Bear vai lá, troca de lugar e fica do lado da Sandy. E aí quando a Sandy vai lá pegar a cartinha dela, fala bem assim, quando o Bear, na verdade, vai pegar a cartinha dele, fala bem assim, beija a pessoa que está à sua esquerda, que era a Sandy. Aí, tanto é a foto que eu coloquei aqui do vídeo, é basicamente a Nick levantando, assim, puxando a cadeira da Sandy, ficando com a cara bem assim, e ficando ali pro Bear dar um beijo nela. Ele vai lá dar um beijo e tal. Só que aí a Nick vai falar bem assim, gente, aonde eu tô? Aí ela fala bem assim, não sou eu, alguém me ajuda. Ela pega um copo, começa a bater na cabeça dela. E aí o Bear vai lá e, tipo assim, corta pra parte que eles estão voltando pra casa. Ele explica, você não pode fazer isso. Ele também explica, você não pode pegar minha gata em que morreu e fazer um sanduíche e tal. Porque ele ainda assim tava tentando fazer com que a Nick voltasse ao normal. E o próprio vilão desse filme não é a Nick estando doida, é o Bear se aproveitando dela. É o Bear não buscando formas de libertar ela, entendeu? Sei lá, não precisava matar ela, sabe? Igual o cara falou, faz igual outros filmes fazem, de ir lá e tudo mais. Eu não tô julgando o filme em si, eu tô julgando o personagem e falando que realmente o vilão desse filme é esse personagem, é o Bear. É, e aí, beleza, cada dia ela tá ficando mais doida e tal. Até que chega no ponto em que a Sandy manda. é, Não, calma, antes de eu falar disso. Chega num ponto em que o Bear vai levantar, assim, no meio da noite. Ele vê uma mensagem da Sandy. Aí a Sandy fala pra ele se encontrarem no parque e tal. Ele vai lá no carro dela. Só que antes disso, quando ele tá saindo da porta, ele tá tentando, tipo assim, é, tirar a Nick do lado dele sem acordar ela. E aí, quando ele tá saindo, a Nick chega e fala bem assim, estando com o rosto, tipo, dormindo assim. Fala bem assim, Ber, você tá me ouvindo? Aí o Ber vai falando, oi meu amor, tô aqui. Ele falou, aí ela chega e fala bem assim, sou eu mesmo, a Nick, por favor, Ber, me mata. Aí eu falo, ele não entende assim. E ela não tá tipo de olho aberto e tal, ela tá falando enquanto tá de olho fechado. Aí ela vai falar, a outra. Ela tá dormindo. Só agora que eu consigo falar com você. Me ajuda, me liberta, me mata. Eu não consigo sair disso e tal. Aí o Ben vai lá e, tipo, ignora ela e sai pra falar com a Sandy. Aí a Sandy vai lá e fala que é, acha que foi aceita, tá na faculdade, mas por que que ela tá falando isso desde a madrugada? Porque vai ser nesse momento que ela vai se declarar pro Ben. E aí ela vai e fala que gosta dele e tal, de uma forma subentendida. Falam pra eles abrirem a carta junto pra ver se ela passou ou não. E aí, tipo, ela fala que queria beijar ele e tal, só que ele fala, ué, eu ainda tô do seu lado, né? Ou seja, aquela brincadeira ainda tá valendo. Só que quando eles vão assim se beijar, uma pedra atravessa o vidro do carro e a Nick começa a bater a cabeça da Sandy no volante e tal, com o carro desligado, então tava fazendo barulho. E aí, tipo assim, ficou só o crânio da menina. E aí o Ber vai lá, tipo assim, fica totalmente, né, pra dentro como ele já era, só que não acreditando no que ela fez. E eles voltam pra casa e tal. E quando o Ber vai lá, lê a carta, tipo assim, pô, ela passou na universidade que ela queria, a última que faltava. E aí o Ber fica, tipo assim, cara, eu tenho que contar pra alguém. Ele vai lá, conta pro amigo dele. Só que antes da Cindy morrer, antes da menina bater a cabeça dela, durante a conversa dela com o Ber, ela falou que o que ela queria falar de madrugada também era que o amigo dele estava ficando com a Nick tá, há uns meses antes disso tudo acontecer e que ela não sabia como contava pra ele e tal. E aí ele já fica tipo assim, pô, em quem eu acredito, sabe? Eu não posso ficar próximo da Sandy porque a Nick é maluca e tal, e depois foi o que aconteceu. E se eu contar pro cara, tipo assim, pô, o cara era pra ser meu amigo, o cara era pra me ajudar, igual ele tava ajudando, e ele tava ficando com a Nick. Aí beleza, ele vai lá, é, deixa a Nick em casa e conta pro cara e tal, volta lá pra loja. Quando ele volta pra loja, ele chega e fala bem assim, eu quero meu dinheiro de volta e tal, não sei o que. Aí o cara chega e fala bem assim, ei, calma aí, você comprou e tudo mais. O que você pode fazer, se você quiser, compra mais um e tenta fazer um desejo inverso. Ou seja, você chega e fala bem assim, um pedido contrário do que você pediu. Que aí tudo volta ao normal.
Aí ele vai lá, compra. Quando ele tenta quebrar o galho, falando bem assim, eu quero que a Nick volte a gostar de mim como amigo. Ele tenta quebrar, ele não consegue. Então ele vai lá e leva pra esse amigo dele. E esse amigo dele, em vez de fazer o pedido realmente e ver que a Nick não tava bem e tudo mais, e sei lá, mesmo que não acreditasse nele, ou não acreditou no Bear, fizesse o pedido. E o amigo dele chegou e falou bem assim, eu quero 2 bilhões de dólares. Começou a cair dinheiro e tal do teto. Aí o Bear falou bem assim, meu Deus, agora acabou. Porque ele não tem coragem de se matar, mas também não tem coragem de matar a Nick. Porque ele quer que a Nick ame ele. Quando ele volta pra casa, tipo assim, pô, não tem chance. Quando ele volta pra casa, a Nick simplesmente pegou a Sandy, botou tipo assim numa cadeira e tal. E ela fala bem assim, Bear, você não me ama, você não me ama, não sei o que. Aí, tipo assim, o que eu entendo, né, da lógica desse desejo. A Nick não podia fazer nada contra ele, porque era o desejo, ou seja, ela podia matar ele. Mas, dando um spoiler logo do que eu já tô falando da história toda, é, o filme trata como se fosse tipo um voodoo, entendeu? É o que mostra lá. Só que não aprofunda muito, entendeu? É, e isso que é o ruim. E a gente sabe, pelo que dá pra assistir no filme, que não é a Nick de verdade, entendeu? Que é algum espírito, alguma coisa que tá tomando o corpo dela. Só que aí ela, de tempo em tempo, volta pra tentar retomar o controle. E aí o Bear não vê outra saída. Ele, tipo assim, ele vai, fica lá com ela. De repente o amigo dele chega. Só que a Nick, ela tava com uma arma. O que eu acho que deu pra mostrar no filme, o que ficou subentendido. A Nick retomou o controle do corpo, pegou uma arma e só que a outra, né, que tava no corpo dela, voltou. E quando esse amigo chegou, falou bem assim, cara, esse desejo funciona, ganhei 2 bilhões de dólares e tal. Aí a menina vai lá e mata ele. Tipo assim, aí o Ben fica, caramba, já morreu a Sandy, já morreu o meu amigo, o que que eu faço? Aí ele vai lá e fala bem assim, amor, eu preciso ir no banheiro e tal. Tipo, ele tenta fingir, ficar normal. Ele falou que ama ela e tudo mais. E ele vai lá e pega a arma. E ela começa a bater na porta, falando assim, abre a porta, Ben, abre a porta. E aí ele tenta se matar, mas ele não consegue. Ele tenta tomar os remédios que o gato tomou. Lembra que eu falei? E aí ele toma os remédios e meio que dá um pico de adrenalina nele. Aí ele vai lá, volta do lado dela, começa a beijar ela e tudo mais. E ele começa a espumar pela boca, porque o remédio que ele tomou pra se matar tava fazendo efeito. E ele começa a espumar pela boca, cair assim e tal. Aí ela fala, Bear, não, não morre, Bear, Bear, Bear. Sendo a outra, né, falando. Quando ele realmente morre, a Nick em si volta ao normal e começa a chorar, falando assim, ah. Aí começa a gritar, a chorar, ela viu o amigo dela. Ela com certeza lembra do que aconteceu com a Sandy, porque a Sandy também tá lá morta. Ela olha pro Bear morto e o filme termina assim, no ápice, entendeu? O filme que ele ficou no ápice o filme todo. O filme em si ficou lá em cima, tal, o filme inteiro. E quando chegou nesse final, eu acho que foi um final muito bom, porque começou a mostrar numa TVzinha lá a o cast do filme e tudo mais, os atores, o diretor e tudo mais. E a menina continuou chorando, ou seja, ela voltou, mas só sobrou ela, sabe? E na parte do que eu entendo, sabe? O que o filme quis mostrar é óbvio. O filme era pra dar susto, de terror, e fez isso muito bem. Fez inclusive, uma opinião polêmica. Fez isso, fez isso de uma forma que, em termos de susto e de dar medo, só não é melhor do que o Exorcista. Pode vir a bruxa, pode vir Hereditário. Esses dois só ficam. Tem tipo alguns picos assim, mas é um filme linear, esses dois aí. Mas o filme Obsessão é um filme muito bom no quesito dar susto. Agora, tem alguns erros dele que eu não gostei, entendeu? Não foram erros grotescos, mas foram pequenos erros que só dá pra perceber se você realmente for muito a fundo assim na história, sabe? E você não ficar prestando atenção no filme. Por exemplo, é, um erro que eu vi, que perde ponto pra mim, é a questão dele não ir atrás, né? Do Bear não ir atrás do que prende a Nick, entendeu?
sabe? Ele foi lá, ligou pro cara e tal, mas tipo assim, se fosse qualquer outro filme que trate isso, coisa de demônio, coisa do tipo, ele iria lá pra resgatar a mulher, beleza? Mas não foi o que ele fez, porque ele é um bundão, ele é um covarde. Segundo ponto, os personagens em si, tirando a mulher, são, sabe, muito simples, muito mal trabalhados. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhados eles. O Bear é um ator que, tipo assim, tanto faz, mas não é algo que atrapalha o filme. A atriz faz a Nick é muito boa. É muito bom. Inclusive, eu acho que por esse filme ela pode muito bem ganhar o Oscar, tá? Como melhor atriz. Porque até então, de filme que passou no cinema, esse daqui, no quesito de atuação feminina, é o melhor que eu vi. E o filme em si, sobre dar susto, sabe? É um filme que, por causa desses erros, beleza, são erros, dá pra perceber. Só que, por causa dos acertos do filme, por causa do terror e tudo mais, esses erros ficaram, sabe, tão lá embaixo que nem deu pra perceber, entendeu? Então, essa obsessão também me lembra do outro filme que lançou esse ano, que foi O Morro dos Ventos Uivantes. E, cara, que filme bom, tá? O Morro dos Ventos Vivantes também, mas esse aqui do Obsessão é muito bom. E uma nota de meia estrela até 5 estrelas que eu dou pra esse filme são 4 estrelas. Ou seja, um belo 8, entendeu? Justamente por causa dos erros que eu falei. Só que, cara, pra ele ter sido um 9, eu acho que poderia ter explicado mais sobre essa questão, sabe, do desejo e tudo mais, dele ir atrás do cara que vende isso, sabe? E foi isso, mas o filme é muito bom. E aprendizados que eu consegui trazer com esse filme para entender mais é que, cara, olha só como que o egoísmo, aonde o egoísmo do Ben levou. Ele perdeu o melhor amigo dele, né? Ele perdeu a menina que ele gostava. E a menina que gostava dele, sabe? Que tava o tempo todo mostrando que gostava dele, ele não se importou, sabe? Ele pensou só nele, não pensou nos outros, fez o desejo pra ele. E ele, quando viu que a Nick tava ficando doida e tudo mais, doida, né? Ele não foi atrás e tal, de descobrir o porquê disso. Quando ele foi atrás, foi pra trazer a Nick de volta, mas quando ele viu o preço disso, ele falou bem assim: eu não vou matar ela porque eu amo ela. Eu quero ela desse jeito, porque ela gosta de mim. Mas eu também não vou me matar porque senão eu perco isso, sabe? Então, o egoísmo também que o amigo dele teve de pedir 2 bilhões de dólares. No final, quem sofreu mesmo foi a Nick e a Sandy, sabe? Então, cara, a que custo? A que custo? Eu acho que essa é a pergunta do filme. A que custo você teria pra realizar o que você quer? Você passaria por cima de tudo, sabe? É, eu vejo que quando o Bé, ele fez o desejo dele, é como se a visão dele fosse totalmente assim, ó. Agora, só focar na Nick. Ele era tão obcecado pela Nick quanto a Nick era por ele. Só que a Nick que eu falo é esse ser maligno aí. Então, cara, que filme bom. É um belo nota 8. Um belo nota 8. Sabe, com certeza vai para os meus favoritos do Letterboxd. E um dos melhores do ano. Muito bom. E é isso, recomendo. Pra assistir no cinema, hein?